Hoje no Tarek Notícias, França acusa Reino Unido de chantagem na entrega de vacina de Oxford contra a Covid-19. Anvisa recebe novo pedido de uso emergencial para a vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 no Brasil. União Europeia promete manter vacinas da AstraZeneca em toda a Europa. Governo de São Paulo prorroga a fase emergencial da quarentena até o dia 11 de abril. Tornados deixam mais de 5 pessoas mortas no Alabama, nos Estados Unidos. Sem evidências, Onyx Lorenzoni diz que lockdown não funciona porque insetos podem transportar o vírus. Especialistas rebatem essa afirmação. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. Olá, boa noite. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, acusou hoje o Reino Unido de chantagem na entrega da vacina de Oxford e AstraZeneca por não ter reservas da segunda dose para os britânicos que já receberam a primeira contra a Covid-19. A declaração ocorre em meio à vacinação lenta na União Europeia e à pressão do bloco europeu contra a farmacêutica AstraZeneca pelo atraso na entrega de doses da vacina contra a Covid-19 contratadas enquanto o Reino Unido tem uma das imunizações mais avançadas do mundo. Após estudos, os britânicos decidiram priorizar a vacinação de mais britânicos com apenas uma dose do que imunizar a metade disso com 2 doses. Isso porque pesquisas apontaram que a vacina de Oxford tem maior eficácia com intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. O Reino Unido já aplicou uma dose em 29 milhões de britânicos, mas apenas 2.780.000 receberam as 2 doses. A União Europeia já aplicou uma dose em 44 milhões e 530 mil habitantes e as 2 doses em 19 milhões e 340 mil habitantes. E a França aplicou uma dose em mais de 6 milhões e 870 mil habitantes e 2 doses em 2 milhões e 550 mil pessoas. Em meio aos atrasos na entrega de doses pela AstraZeneca, a União Europeia tem ameaçado barrar as exportações da vacina de Oxford. O ministro das Relações Exteriores francês diz que defendeu uma relação de cooperação com o Reino Unido para que a AstraZeneca cumpra os acordos que assinou com a União Europeia e que cada lado fique satisfeito. Aqui no Brasil, a Anvisa recebeu hoje um novo pedido de uso emergencial para a vacina russa Sputnik V. A Anvisa informou em um comunicado que o pedido anterior feito pelo Laboratório União Química, que representa no Brasil o Fundo Russo Desenvolvedor do Imunizante, será cancelado. No início dessa semana, a agência reguladora disse que precisava ter acesso aos dados brutos dos testes da vacina, um requisito para o pedido do uso emergencial no país. Segundo a agência, os documentos para este novo pedido foram entregues para a Anvisa durante a madrugada e sua equipe faz a triagem do pedido. A Anvisa tem até uma semana para a conclusão da análise, caso os técnicos da organização não apresentem nenhum questionamento em relação ao material apresentado. Até o momento, o Brasil tem usado apenas 2 vacinas contra a Covid-19, a Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, e a vacina da AstraZeneca e Oxford. A vacina da Pfizer já obteve registro definitivo pela Anvisa e foi comprada pelo governo, mas a entrega do primeiro lote vai ocorrer apenas em abril de 2021. A vacina russa Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, foi autorizada para uso emergencial pelo governo russo antes mesmo do fim dos estudos clínicos. A vacina já foi aprovada para uso na Argentina e em outros países da América Latina. O Ministério da Saúde no Brasil anunciou um acordo para comprar 10 milhões de doses desta vacina para integrar o Plano Nacional de Imunização. Além disso, governadores do consórcio do Nordeste anunciaram a assinatura de compra de mais de 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. Vamos continuar falando agora de vacinação, porque a União Europeia vai proibir que vacinas contra o coronavírus da AstraZeneca saiam do bloco até que a empresa cumpra as metas de fornecimento, segundo disse o comissário do Mercado Interno, Thierry Breton, hoje. Na última quarta-feira, a União Europeia endureceu a supervisão das exportações da vacina, o que lhe dá mais liberdade para bloquear carregamentos a países com taxas de inoculação mais altas como o Reino Unido, ou que não estão compartilhando as doses que produzem.
A Europa deve ser a líder mundial na produção de vacinas contra o coronavírus até o fim do ano, com 52 fábricas participando do processo em todo o continente. E Breton disse ainda que a Europa deve ter vacinado um número suficiente de pessoas no verão no hemisfério norte, possivelmente em torno de meados de julho, para atingir um nível de imunidade global. Até o final do ano, a Europa deve ter capacidade de produzir entre 2 e 3 bilhões de doses no total até o fim de 2021, as vacinas contra o novo coronavírus. Vamos falar agora de medidas restritivas contra o coronavírus, porque o governo de São Paulo prorrogou a fase emergencial que prevê regras mais rígidas do que a fase vermelha da quarentena até o dia 11 de abril. A medida entrou em vigor em 15 de março e, pela previsão inicial, deveria permanecer até o dia 30 de março. Entretanto, por conta da explosão de casos e do colapso na saúde, a gestão estadual decidiu ampliar o período das restrições. Hoje, o estado de São Paulo registrou 1.193 novas mortes provocadas pela Covid-19 e foi um novo recorde de mortes em 24 horas desde o início da pandemia. Com a marca, o estado passa de 70 mil vidas perdidas para o coronavírus somente em São Paulo. Diversas cidades do estado anteciparam feriados nacionais para reduzir a circulação e assim tentar conter o avanço da doença. Na capital paulista, a medida começou hoje e vai até o dia 4 de abril. Por conta disso, a gestão estadual suspendeu a operação Descida para o litoral do sistema Anchieta Imigrantes, para evitar que moradores viajem para o litoral paulista. A operação é feita em feriados prolongados para diminuir o período que viajantes ficam na estrada. Hoje também foi anunciada a suspensão da operação Descida também na rodovia dos Tamoios. Na rede estadual, o governo antecipou os recessos de abril e outubro por períodos de 15 a 28 de março. Embora tenha mantido a educação como serviço essencial, permitido o funcionamento com 35% da capacidade das escolas, a gestão estadual recomendou que a prioridade seja para o ensino remoto. De acordo com o secretário estadual da Educação de São Paulo, Rosiele Soares, na rede estadual, as escolas permanecerão abertas para a oferta de merenda e atendimento de alunos que não conseguem acompanhar o ensino à distância. Nas cidades que optaram pela antecipação dos feriados, as aulas virtuais serão retomadas após o dia 4 de abril. Na capital paulista, a Prefeitura de São Paulo ainda não esclareceu como ficará o retorno das aulas após o término do recesso nas escolas municipais. As aulas presenciais em todas as redes de ensino da cidade foram suspensas até o dia 1º de abril. Na fase emergencial foram suspensas celebrações religiosas e esportivas coletivas e o uso de praias e parques. Alguns setores e serviços que tinham autorização para funcionar durante a fase vermelha também foram proibidos de operar, como lojas de materiais de construção e retirada de presencial de mercadorias e alimentos nas lojas. Para as empresas foi determinado home office para as atividades administrativas dos setores não essenciais e o governo recomendou o escalonamento do início do expediente para diminuir aglomerações do transporte público. De acordo com o governo, as medidas provocam a remoção temporária de 4 milhões de pessoas de circulação nas cidades. Vamos agora com notícias internacionais, porque uma série de tornados atingiram ontem pequenas comunidades ao sul de Birmingham, no estado norte-americano do Alabama, e deixaram 5 pessoas mortas, segundo autoridades locais. Houve grandes danos a construções pelas regiões e um número grande de pessoas que ficaram feridas. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu avisos de tornado para grande parte do estado e o departamento do xerife do condado de Jefferson alertou moradores de que o tornado estava se dirigindo para as comunidades de lá. Moradores de Phelan, uma cidade de aproximadamente 21 mil habitantes a cerca de 30 quilômetros ao sul de Birmingham, também foram orientados a se abrigarem porque uma segunda rodada era esperada, segundo informou o site de notícias do Alabama AL.com. O site disse que havia vários feridos no condado de Shelby, a sudeste de Birmingham, mas que o número de pessoas feridas e a extensão dos ferimentos ainda não estavam claros. Bom, e aqui no Brasil, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, afirmou hoje em entrevista à Jovem Pan News que o lockdown não funciona para frear a transmissão do novo coronavírus, porque insetos podem transportar a Covid-19, o que não é verdade. Especialistas rebateram a informação falsa de Onyx Lorenzoni. O coronavírus é um vírus respiratório que precisa de gotículas no nariz ou na boca para ser transmitido entre um corpo infectado e outro saudável. A afirmação foi rebatida por especialistas.
Em Araraquara, cidade no interior de São Paulo, um mês de lockdown levou a queda de 57,5% no número de casos e diminuição de 39% na média semanal de mortes, além da desocupação de leitos de UTI. Nessa semana, outro conceito sem respaldo científico viralizou nas redes sociais. O ex-governador Ivo Cassol, de Rondônia, apareceu em um vídeo usando uma solda elétrica como um suposto tratamento para o coronavírus, através da claridade e luz emitida pelo aparelho. Não há comprovação científica sobre o procedimento, segundo Onyx Lorenzoni. O Jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Obrigado pela companhia, tenham todos uma ótima noite, bom fim de semana e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Tchau, tchau.